eu tinha trazido um outro tema, mas eu me lembrei que o dia 8 de julho foi um dia muito especial para o Chico. Então, ele comemorava essa data, que poucos sabem, poucos conhecem. Eu falei assim, eu vou me lembrar dele. Oh, meu Deus do céu. Eu vou falar, porque a grande maioria das pessoas que já ouviram falar em Chico sabem que ele já possuía os dotes mediúnicos desde a infância. Então, a mãe dele, ele conta que a mãe dele falava que muitas vezes de madrugada ela acordava com a vozinha infantil dele no quarto ao lado, falando com alguém. E quando ela no dia seguinte perguntava, mas Chico, você está falando com quem? Ah, o moço estava falando comigo, ou uma senhora estava falando comigo. Então, todo mundo sabe desses dotes mediúnicos dele a partir da infância. Mas o que poucos não desconhecem é como ele conheceu a doutrina. Porque a gente sabe que ser médium é uma coisa, a mediunidade é inerente ao ser humano. Agora, conhecer a doutrina espírita aí é outra coisa. Então, tudo começou para Chico se encaminhar por esse caminho, foi quando a irmã mais velha dele, chamava Maria Xavier, que tinha um apelido Tiquinha, ela começou a ter uns acessos, que ninguém sabia o que era, e o pai do Chico levou a filha a vários médicos e perdeu pouco. Ninguém deu conta. Ela tinha uns repentes, saía correndo, suava frio, chorava sem ter motivo. Então o pai dele ouviu falar num casal de médiuns que morava numa cidade próxima, numa fazenda, a Fazenda Maquiné. Era o senhor Perácio e a sua esposa, Dona Carmen Perácio. E o pai de Chico então foi procurar ajuda, porque esse senhor era médium de cura, era muito conhecido. Então, eles vieram até a casa de Chico, lá em Pedro Leopoldo. E tiveram lá, conversaram com ela, com a moça, deram passe. E ela já se sentiu bem melhor, muito melhor. Então, eles disseram para o pai, olha, nós achamos, a espiritualidade está dizendo, que nós deveríamos levá-la para a nossa casa, lá na fazenda, porque ela terá um tratamento mais efetivo. E o pai, então, consentiu que ela fosse. Ela ficou lá um mês. Quando eles trouxeram ela de volta para casa, ela estava inteiramente curada. Ela fora vítima de uma obsessão. E ela realmente se curou. Então, o casal, quando retornou com ela, que ficou 1 ou 2 dias ainda na casa de Chico, até retornar para a casa dele, na Fazenda Maquiné, eles trouxeram as obras de Allan Kardec para o Chico. Chico nunca tinha ouvido falar de espiritismo, em Allan Kardec. Então, o Chico começou a ler. Então, daí em diante, ele se modificou completamente. Ele falou, de hoje em diante eu sou espírita. Ou então que ele foi lá na igreja de Pedro Leopoldo, porque ele dava aula de evangelização na igreja. Aí ele foi lá, ele gostava muito do padre, o padre aconselhava muito ele. Ele foi lá dizer, olha, a partir de hoje eu não pertenço mais à igreja católica, porque eu sou espírita. Então ele se desligou, inclusive, eu não sei o nome que os católicos dão à evangelização de crianças. Eu estou me desligando. Catequese. Estou me desligando. Mas as crianças foram procurar o Chico na casa do Chico. Ah, não quero
queremos outra pessoa, só queremos ouvir historinha de Jesus, você contando, não sei o quê. Então, Chico começou, mesmo antes de ter lido todos os livros de Kardec, ele começou a fazer evangelização com as crianças no quintal da casa dele, a pedido das próprias crianças. Então foi uma coisa realmente interessante, porque lá na igreja as crianças tinham lanche e tudo, ele era muito pobre, então ele, coitado, ele se virava para dar um lanchinho para as crianças, mas a vizinhança, quando viu a vizinhança, então começou a colaborar. Bom, então foi assim que Chico conheceu o Espiritismo. Esse casal, Dona Carmen e seu José Perácio, eles eram muito amigos de um grande médium que morava em Belo Horizonte, o senhor Pascoal Comandute. E eles se visitavam muito. E esse senhor, o senhor Perácio, foi lá, tempos depois foi lá visitar ele. Aí quando esse senhor chegou, falou para ele assim, olha, vocês vão ter que se mudar para Pedro Leopoldo. Aí eles acharam muito estranho, ele disse, engraçado, a espiritualidade só está falando isso com a gente, mas a gente, assim, a nossa vida toda é lá na Fazenda Maquiné, a gente de repente mudar para Pedro Leopoldo, até aquele momento ninguém entendeu muito o que estava acontecendo. Mas ele falou assim, o seu Pascoal Comandute, disse assim, olha, vocês agora vão ter uma outra missão. Tem uma pessoa, Chico nessa época estava com 17 anos, isso foi em 1927. Então o seu Pascoal disse para ele, olha, porque vocês, por isso que a espiritualidade está mandando vocês se mudarem, porque vocês têm uma tarefa junto a esse menino, para esse senhor, para esse médium. Chico era um menino, vocês têm uma missão junto a esse menino, porque ele tem uma mediunidade ímpar, e as falanges que cercam ele são muito poderosas e vocês precisam apoiá-lo nessa missão, porque ele trouxe uma grande missão, ele vai ter uma vida muito longa, uma vida em prol do próximo muito profícua, e agora eles estão precisando de vocês. As coisas, quando estão determinadas, acontecem. Realmente eles mudaram para Pedro Leopoldo. E a primeira coisa que eles pensaram, nós temos que fundar um centro. E realmente fundaram um centro espírita, funcionou na casa do irmão do Chico, depois funcionou na casa do outro irmão, até que eles conseguiram, com muito sacrifício, fundar o centro espírita Luiz Gonzaga. Aí liam lá, estudavam o Evangelho, o Livro dos Espíritos, até que um dia, no dia 8 de julho de 1927, a Dona Carmen, que também era médica, o casal eram médiuns, a Dona Carmen falou para Chico assim, sentavam-se em bancos, ninguém tinha preocupação de sentar em mesa, nada disso, só quem às vezes estava com livro, para apoiar o livro, sentava sobre a mesa. Aí essa senhora pegou umas folhas de papel, lápis, e entregou na mão do Chico. Aí o Chico olhou para ela, mas o que é isso? Não sei o que é isso. Ela disse assim, você aguarda que você vai ver. Então ele conta, aí é ele falando, ele conta que ele
De repente, quando ela terminou de botar aquele lápis, aquela folha, assim na frente dele, mandou ele sentar na mesa, ele disse que se viu fora do corpo físico. Ele se viu ao lado do corpo físico. Quando ele olhou para as paredes do centro, ele não viu as paredes, ele viu lá fora. Não tinha parede no centro. Aí ele olhou para cima, para o teto. Não viu o teto, ele viu as estrelas. Ele ficou deslumbrado com aquelas estrelas. E viu alguns espíritos. Ele pensou assim, será que esses aí são habitantes do arco-íris? Porque quando ele era pequeno, e que ele contava para a mãe dele que ele conversava com os espíritos, a mãe dizia assim, conversava com pessoas, não falava espírito, falava pessoas. A mãe falou assim, não são pessoas daqui não. Essas pessoas que você conversa moram no arco-íris. Então, quando ele olhou, que viu as estrelas e que viu algumas pessoas, alguns espíritos, ele falou, aí ele se lembrou, são aqueles que minha mãe falava que moravam no arco-íris. Então, daí, por isso, ele tinha um carinho muito grande por essa data. Poucas pessoas sabem disso. Tinha um carinho muito grande mesmo. Então, daí, ele começou com as mensagens, logo depois de 1931. Ele já antes, já em 1927, ele já viu o Emmanuel, que foi o coordenador da sua mediunidade, o Emmanuel. Ele via. Mas quando o Emmanuel se aproximou e começou a falar mesmo com ele, dar mensagem assim, para ele, foi lá num açude, chama Açude do Capão, que tem lá em Pedro Leopoldo. Ele estava orando um domingo, quando ele olhou assim do outro lado de um riacho, que tinha uma cachoeira grande assim, ele viu o Emmanuel do outro lado. Então, aí Emmanuel começou a vir. Então, a grande repercussão que teve a mediunidade do Chico foi quando ele recebeu o Parnaso de Além Túmulo, que chamou a atenção dos intelectuais do Brasil e teve uma repercussão muito grande, o Parnaso de Além Túmulo. Então ele ficou muito conhecido. E o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, o Parnaso de Além Túmulo, foi editado em 1932. Em 1935, o jornal O Globo mandou um repórter a Pedro Leopoldo para fazer. Ele ficou 2 meses lá em Pedro Leopoldo, esse repórter, para ver os fenômenos mais de perto que aconteciam com o Chico. Porque naquela época, as pessoas, o espiritismo não era muito conhecido. Então, as pessoas, como ele era um médium que recebia mensagem, começou a receber mensagem de Gilberto de Campos e de outros, então as pessoas procuravam muito ele lá em Pedro Leopoldo, mas era algo assim sui generis. Vinha gente de fora, de longe, vinham juízes, vinham advogados, vinham médicos, para fazerem perguntas a ele. Assim, perguntas difíceis de serem respondidas. E eles escreviam no papel e davam para o Chico. E o Chico respondia. E teve o Clementino de Alencar, que era o repórter, ficou encantado com aquelas. Ele mesmo, Clementino de Alencar, fez várias perguntas. Eu trouxe isso aqui, eu gosto muito das autenticidades. Eu gosto de ler aquilo como foi realmente ocorrido, acontecido. E uma coisa que me chamou muita atenção, professor, foi que isso contado pelo Clementino de Alencar. Toda semana ele mandava a matéria para o Globo.
saía no Globo. Aí foi crescendo mais o conhecimento da mediunidade do Chico. Mas o que eu achei assim, muito interessante é que certa feita foi lá um senhor que era economista. E esse senhor economista, depois ele contou, ele tinha um livro que foi escrito por um economista do exterior, não era aqui do Brasil. Era um livro que os economistas todos conheciam, era muito estudado. Então, esse senhor economista tirou uma pergunta ali daquele livro de economia. E foi uma coisa incrível, assim, principalmente para o Clementino de Alencar. Porque a espiritualidade, olha só como Emmanuel é assim, um autêntico coordenador mesmo do Chico. O Emmanuel também não deveria entender economia. Então, esse autor do livro estava desencarnando. Emmanuel foi até ele, trouxe ele, o senhor que estava ali que fez a pergunta, e aquele espírito, autor daquele livro, que era o máximo na época, sobre economia, respondeu a pergunta. O homem fez a pergunta e ficou assim, deslumbrado, satisfeitíssimo. Posteriormente, ele foi saber que era o autor do livro que respondera. Uma coisa assim, um fato inédito. E eu fiquei assim, porque eu tive a oportunidade de ler essa mensagem que o senhor recebeu, e eu sou analfabeta em economia, olhando. O que mais me impressionou foi o vocabulário de economia que tinha na mensagem toda. Fiduciário, não sei o quê, o tal economês que o pessoal fala aí, estava tudo lá. Porque quem veio dar resposta àquela pergunta foi o próprio que tinha escrito um livro a respeito do assunto. Então, cada vez levou 2 meses, como eu disse, o Clementino de Alencar lá. E outra coisa também que eu trouxe aqui, que eu achei muito interessante, foi essa resposta foi uma pergunta do Clementino de Alencar. Eu achei muito interessante. Ele perguntou-se assim: como encaram os espíritos a medicina na Terra? Aí o espírito que veio dar a resposta disse o seguinte: a medicina, no quadro das ciências, é uma das maiores benfeitoras da humanidade. Digna de todo acatamento, é lícito esperar-se dela muito de realizações em favor dos que, na terra, lutam e laboram pela conquista do aperfeiçoamento. É uma questão de dar-se tempo ao tempo. Paulatinamente, ela resolverá muitos dos mais intrincados problemas da microbiologia, no seu objetivo de conservar a saúde humana. É pena que os sistemas medicinais se digladiem tanto na exposição de seus processos de cura. Todos eles apresentam as suas vantagens e o que é mais necessário a quantos aceitam os seus postulados é encararem sua posição como decorrente de um sacerdócio muito sagrado. É verdade que grande número de moléstias constitui enigmas dolorosos para a ciência dos homens, não obstante o avanço dos compêndios nosológicos, e que os micróbios patogênicos se associem a elementos sutilíssimos da ordem espiritual. Quer dizer, é uma pena realmente. E a gente vê o avanço que chegou hoje a medicina, um avanço realmente extraordinário. E só não chegou mais porque a ciência ainda não se interessou pelo lado espiritual do ser humano.
se chegasse a se interessar por esse lado, ela estaria muito mais avançada, porque o ser humano seria visto como um todo, e não só como uma matéria. Chico conta também, aí já é Chico contando. Ele conta que ele visitou, ele esteve na sua casinha, lá em Pedro Leopoldo, antes do seu nascimento, aqui nessa última etapa reencarnatória dele. Então ele conta que ele chegou com um grupo de espíritos. Esse grupo de espíritos foi que levou ele para conhecer Pedro Leopoldo, a cidadezinha que ele ia reencarnar. Ele conheceu a casa dele, a casinha dele pobre. E quando, diz ele, nesse dia foi uma manhã, que ele chegou na casa dele, a mãe dele estava chegando das compras, aquela que seria posteriormente a mãe dele. Ela estava chegando das compras com umas companheiras. Aí se despediram na porta da casa, as companheiras seguiram e ela entrou. Quando ela entrou, ela sentiu algo diferente no ar, no ambiente, isso Chico contando. O Chico também disse que sentiu assim um amor por aquela criatura, que ele se aproximou e abraçou ela. E ela então, ela começou a chorar, ela não sabia o que ela estava sentindo, uma emoção diferente. Começou a chorar. Nisso o marido entra. Aí perguntou ela, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ela disse, não sei, eu entrei aqui em casa agora das compras, eu estou sentindo, é uma saudade, misto de tristeza, parece que eu estou lembrando de alguém, mas eu não sei quem é, eu estou me sentindo muito estranha, muito diferente. Aí o marido foi para a cozinha e falou assim, você deve estar lendo muito romance atualmente. E outro fato também muito interessante, isso, não me lembro agora da data, mas eu sei que quando eu contei que no dia 8 de julho o Chico recebeu essa primeira mensagem, eu esqueci de um detalhe assim, muito importante, e está aí para aqueles que quiserem pesquisar. A gente precisa pesquisar. Muito interessante, porque a mensagem foi assinada por João. Não sabia quem era João. Mas, posteriormente, alguns companheiros, até agora há pouco tempo, estudiosos, pesquisadores, Allan Kardec fala na Revista Espírita, que foi o laboratório dele, né? Porque todas as pesquisas que ele fazia, ele colocava naquele laboratório. Ele disse, todos nós sabemos, que quem trouxe, os espíritos que trouxeram a obra de Kardec, e Kardec foi apenas o compilador, quem fazia, quem deu as respostas todas das perguntas que Kardec fazia, foram os espíritos. E ele sabe que quem coordenou foi uma equipe de espíritos que trouxeram a doutrina espírita. Quem coordenava essa equipe era o Espírito Verdade. Muitos também hoje, depois de pesquisarem, acham que seja um codinome que Jesus tomou. Era o próprio Jesus, mas ele é o Espírito Verdade. Então, na primeira edição do Livro dos Espíritos, então Kardec colocou o nome dos espíritos que colaboraram na vinda da doutrina espírita. E entre outros nomes,
entre Sócrates, Swedenborg e tantos outros, São Luís, o rei de São Luís de França, tantos outros. O primeiro nome que Kardec colocou foi João. Muito interessante, né? João. Então, teríamos realmente que pesquisar quem foi esse João, que foi o primeiro espírito que deu a mensagem para o Chico e que está lá no Livro dos Espíritos, na primeira edição. João, ninguém sabe quem foi isso. Então, está na hora. Como a doutrina espírita é uma doutrina assim, ela não é estática, ela é dinâmica, ela é progressista, então a gente também tem que ser, né? Está sempre estudando, sempre pesquisando, sempre... Bom, mas aí eu falei que esse caso ocorreu no dia 8 de julho de 1927. Pois bem, no dia 10, o Chico, ele tinha ensinado pela mãe, ele orava antes de dormir, ao lado da cama, ajoelhado ao lado da cama. Ele olhava, a mãe dele ensinou assim. E 2 dias depois que ele tinha recebido essa mensagem de João, ele estava orando, de repente ele disse que viu o quarto se iluminar com uma luz lilás. E ele estava de cabeça baixa, e ele foi assim levantando a cabeça e ele viu ao lado dele uma saia antiga. Quando ele olhou, era uma senhora que estava ao lado dele com aquela roupa antiga. Aí ela virou para ele e falou assim: você sabe quem eu sou? Aí ele falou: não, senhora. Aí ela falou assim: meu nome é Isabel de Aragão. Aí ele ficou assim, muito surpreendido, não pelo que ela disse, mas porque ela falava em outra língua, em castelhano. E ele disse que entendia o que ela falava. Ele não entendia a língua, o idioma, mas entendia o que ela falava. Aí ela virou-se para ele e falou assim: olha, você tem uma missão de ajudar os pobres. Eu vim aqui para te dizer que você não pode deixar faltar o pão na mesa dos pobres. Ele falou assim: ah, senhora, mas eu mesmo sou tão pobre que muitas vezes eu nem tenho. Tem dia que eu nem tenho pão em casa, como é que eu vou ajudar os pobres dando pão? Aí ela deu um sorriso, falou assim para ele: olha, você vai trabalhar em nome de Jesus, falou assim para ele. E quem trabalha em nome de Jesus, nada falta. Você não se preocupe. Aí ela desapareceu. Aí no dia seguinte, ele ficou assim muito pensativo, chamou uma irmã dele e falou assim: olha, tudo que tiver aí nós vamos dividir. Porque lá em Pedro Leopoldo tinha uma ponte em que havia a pobreza toda, vivia ali debaixo daquela ponte. Então ele foi lá com a irmã dele, cortou uma porção de pedaço de pão que tinha em casa e levou. E realmente, desde esse dia, nunca, enquanto o Chico foi vivo, deixou de ter pão para os pobres lá aos sábados, que havia distribuição. Nunca deixou de haver. Mas 2 dias depois, outra visão. Aí foi de um clérigo da Igreja Católica. Aí ele falou assim: ah, você não falou, ah, teve aqui uma senhora, não foi? Ele falou assim: é, mas eu não conheço ela. Ele disse assim: mas eu vou dizer quem é ela. O nome dela, e tornou a dizer, o nome dela é Isabel de Aragão, mas ela é conhecida como a Rainha Santa de Portugal. O homem explicou tudo para ele. Eu fui confessor dela. Aí disse que tinha sido confessor dela. Aquele negócio todo. Tudo bem. Então, depois que eu soube disso,
Aí que eu fui entender a paixão que Chico tinha pelas rosas. Chico tinha paixão pelas rosas, principalmente das vermelhas. É por causa da Rainha Santa. Porque lá em Portugal, em todo lugar, principalmente nas casas espíritas, você vê quadros da Rainha de Portugal, porque ela foi uma rainha que se voltou para os pobres. A grande maioria que deve conhecer, né? O tal chamado milagre de Isabel de Aragão, que depois se tornou Isabel de Portugal, porque casou com Dom Dinis, que era rei de Portugal. Então, aí eu fui entender por que Chico tinha, olha, o maior prazer de Chico era quando ele ia a algum lugar e depois tinha rosa para dar para o público. Ele tinha a maior satisfação de dar aquelas rosas. Ele amava realmente as rosas. E uma outra coisa que eu não sabia há pouco tempo, que eu soube, que todo mundo me perguntou, aonde você encontrou esse livro? Esse livro foi o filho dele que me deu, e não vai achar aqui, é lá de Minas. Então, algo também que assim, me comoveu muito, e eu fiquei assim a meditar. Quem é Chico Xavier? Porque, olha só, não sei se os companheiros aqui já ouviram falar em Carlos Torres Pastorino. Minutos de Sabedoria. Carlos Torres Pastorino foi assim, eu achava ele o homem mais culto que eu conheci. Foi Carlos Torres Pastorino. É cultíssimo ele. Então aqui tem uma passagem e eu fiquei assim, encantada, gente. Encantada. Isso, outro detalhe também. O Chico fundou lá em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Meimei. Ele tinha o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e o Meimei funcionava esse centro para reuniões mediúnicas. Só funcionava. E eles resolveram, então, assim, gravar essas reuniões, porque os espíritos vinham por psicofonia. Então eles gravaram. E quem doou um gravador para eles foi justamente o Carlos Torres Pastorino. Então vejam o depoimento do Torres Pastorino, o que ele fala. Foi em 1952, em Pedro Leopoldo, que pela primeira vez encontrei Chico Xavier, um homem que teve influência decisiva em minha vida espiritual. Eu, proveniente do clero católico, onde encontrara muitos espíritos de escola, a figura e o espiritualismo desse modesto Chico Xavier sombreou a todos os descobri nele uma autenticidade absoluta. Às noites, na cidadezinha, passeávamos a conversar sobre os mais variados temas do espírito. As lições auridas jamais me saíram da memória. Um homem cultíssimo. As lições auridas, conhecedor de espiritismo profundamente. As lições auridas jamais me saíram da memória quando, por exemplo, descrevia a constituição do universo, pelo qual viajava em espírito. Olha essa o primeiro fenômeno mediúnico dele, que foi ficar ao lado do corpo dele. Percorrendo, olha só,
quando descrevia a constituição do universo, pelo qual viajava em espírito, percorrendo diversas galáxias e penetrando os segredos de sua formação e do desenvolvimento do maquinismo perfeito que nos rege. Parada com isso. Jesus, quem é esse espírito? Aí eu pergunto para vocês, quem é esse espírito? Outro fenômeno incrível também, todos aqui eu acho que já ouviram falar em Meimei, no espírito Meimei. A Meimei havia se casado com, eu esqueci o marido dela. Ela ficou muito pouco tempo casada, logo desencarnou, e ele ficou desesperado. Arnaldo Rocha. Era ateu, ateísta terreno. Ela não, era uma pessoa já espiritualizada. Então, ela, parece que uns 6 meses depois de casada, ela desencarnou. E um dia, o Chico, nessa época da desencarnação de Meimei, ele ia muito a Belo Horizonte por causa do problema da visão que ele tinha. Então ele ia muito a Belo Horizonte. E um dia, ele lá em Belo Horizonte, andando pela centro da cidade, ele esbarra, Chico esbarra numa pessoa. Quem era? Arnaldo Rocha. E aí caiu, ele estava com umas coisas na mão, Arnaldo Rocha pediu muita desculpa, pegou, quando olhou, falou assim, ué, eu conheço o senhor da revista Cruzeiro. Aí, o senhor é Chico Xavier, ele disse, sou. Aí disse que ele falou assim, Naldinho, hoje seria o aniversário da nossa Meimei. Olha, ele quase teve choque de desmaio quando o Chico falou isso para ele. Chamou ele de Naldinho, como ela chamava ele de Naldinho. Naldinho, e era o aniversário dela. Aí ele falou assim para o Chico, eu estou indo para a casa do meu irmão. Ele tinha um irmão que era espírita, olha só. O irmão do Arnaldo Rocha era espírita. E eles vão fazer lá, não sei o que, me chamaram para ir. O senhor não quer ir? Disse que deu um negócio, o senhor não quer ir? Aí ele falou, fulano de tal, disse Geraldo Rocha, era o nome do irmão, do Arnaldo. Aí ele falou assim, se não for incômodo, eu posso ir sim. Aí foram. Chegaram lá, o Chico recebe a Meimei e conversa com ele. Mas olha, ele custou aceitar, mesmo com todas as provas, ele custou aceitar. Depois ele se tornou amigo do Chico, agora também há pouco tempo. Veio desencarnar também o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha acompanhou muito o Chico para cá e para lá, depois disso. Porque realmente é uma mediunidade ímpar. Eu acho que o mundo ainda não conheceu uma mediunidade dessa. Nós temos um amigo, nosso amigo dele também, tem uma editora lá em São Paulo. Ele uma vez esteve lá visitando o Chico, estava com uma tosse. O Chico falou assim, você quer ficar bom disso? Ele falou assim, claro que eu quero, Chico. Você está indo para São Paulo, que é pessoa de São Paulo, e é muito de carro lá. Você vai passar pela cidade tal, tem uma cidade lá que é. Quem vai para São Paulo passa. Olha, então você procura, está aqui o endereço, dona fulana de tal, ela faz um xarope maravilhoso. Você toma esse xarope na viagem, quando chegar em São Paulo, você não vai ter nada. Aí ele pegou o endereço, aí foi. Aí quando chegou lá nessa cidade, ele procurou o endereço, encontrou, bateu. Lá um rapazinho veio atender. Dona fulana mora aqui? Aí o rapazinho falou, minha mãe mora assim. Aí o Oswaldo falou assim para o rapaz, o Chico mandou eu vir aqui para pegar um xarope, porque sua mãe faz um xarope muito bom. Ele falou assim, mas infelizmente, falou assim para o Oswaldo,
A minha mãe não faz assim estoque que tenha, que chega alguém e ela dá, não. Ela faz por encomenda. O senhor teria que ter vindo aqui, ou telefonado, aí o senhor chegava aqui e já encontrava. Aí ele ficou tão desapontado, Oswaldo. Aí quando ele está se despedindo, tu pode desculpar e tal, porque foi o Chico que mandou aqui, não sei o quê. Quando o Oswaldo estava se despedindo do rapaz, uma senhora lá dentro falou, quem está aí? Aí o filho falou assim, é um senhor que veio buscar xarope, mas eu falei que ele teria que ter feito o pedido antes, porque a senhora não tem isso. Não, pergunta ele se foi o Chico que mandou. Aí ele falou, foi sim, mas o Chico não esteve aqui, não falou com a senhora não deve ter. Não, tem sim, eu tive com o Chico esteve aqui ontem, falou assim. E me falou sobre esse xarope, que esse rapaz vinha pegar, tá aqui o xarope dele para levar. Aí o próprio Oswaldo falou, meu Deus do céu, eu falei com o Chico ontem. O Chico estava lá longe, lá em Uberaba. Eu estou aqui, né, nessa cidade, já andei a beça de carro, como é que Chico? Então ele se desdobrava com a maior facilidade, conhecia as pessoas. Eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas de outros lugares, espíritas, falou, Chico, eu queria tanto que você conhecesse meu centro, mas é tão longe lá no Nordeste, no Sul, não sei aonde. Chico falava assim para as pessoas, mas eu não conheço. Não, mamãe, como? Você nunca foi lá? Não, mas eu conheço. Aí Chico dizia, não tem isso, não tem aquilo, não tem um banco aqui, não tem... Olha, ele identificava tudinho, as pessoas ficavam... Eu não sei se contei isso da outra vez que eu estive aqui, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu estive lá nos Estados Unidos, quando eu estava engatinhando o movimento espírita lá hoje, então, uma maravilha. E me chamaram lá para ir na casa de uma senhora, lá na Filadélfia, eu estava em Nova York, ela morava em Filadélfia, porque ela tinha fundado um grupo espírita no porão da casa dela. E o nome do centro era Emmanuel, Centro Espírita Emmanuel. Aí eu cheguei lá e falei para ela, escuta, mas por que o nome de Emmanuel? Eu tenho um carinho por Emmanuel, não sei. Eu falei, e o Chico? Ela disse, nunca vi, não conheço. Eu falei, você não conhece o Chico? Não, eu tô há 30 anos aqui nos Estados Unidos, não conheço o Chico. Agora, falei assim, bem, eu não conheço o Chico, mas eu tenho sonhado muito com ele. Aí eu fiquei quieta. Tá bom, então ela deve ter estado muito com ele, não sabe. Aí, tempos depois, eu vim embora. Aí fui lá, a Uberaba. Aí, quando eu estava na fila para cumprimentar ele me viu e falou assim, tudo bem, tá sumida, não sei o quê. Falou assim, como vai a nossa Marisa? A moça chamava Marisa. Mas eu, na hora, eu falei, Marisa? Fiquei eu não tinha nenhuma amiga com esse nome. A nossa Marisa lá dos Estados Unidos. Falei, Chico, você conhece a Marisa, Chico? Ele disse, como não conheço, minha filha? Então ele era assim. É por isso que teve um grande companheiro nosso espírita, que agora me fugiu o nome, que dizia que Chico era interexistente. Ele estava lá, estava cá. Para ele isso era algo de menos. Então, companheiros, estou passando a hora. Falar de Chico, pesquisar Chico, é o que eu faço. É o que eu faço, porque realmente ele foi uma pessoa diferente. Hoje, até à tarde, eu estava lá na UME. E aí eu estava conversando com um companheiro nosso, falando assim, sobre ele, né? Porque eu vi muita coisa. Ele quando hoje, se está frio, se está calor, a gente. Vamos sentir o não estou muito bem. É aí que a gente tem que ir. Porque ele tinha as pernas inchadas, estava passando mal. Então, aí o pessoal dizia assim, não, Chico, nós já estamos no centro, você fica quietinho.
Não, eu vou com você. Não, Chico, você não está bem. Não, eu vou. Mas eu não posso deixar de. Eles estão me esperando. Eu acho que quando ele falava esse eles, eram os espíritos, tanto desencarnados quanto encarnados. Porque realmente, o carinho que o povo tinha, isso a gente ficava assim, comovida de ver o carinho que o povo tinha. O centro é isso aqui, né? É esse tamanho aqui, o centro lá. E assim, mas ali tem uma varanda, né? O pessoal ficava ali na varanda, que não dava mais o pessoal aqui dentro. E ficava, os janelões grandes, e as pessoas ficavam ali, no janelão. Uma vez me mandaram pegar um livro, que a livraria ficava assim, coisinha lá fora. Eu fui lá pegar. Quando eu passei com a senhora, aquilo me comoveu, a senhora dizendo assim, ai meu Deus, ele tá com gosto de quem está sofrendo. Aí ela falou assim, mas, olha, eu estou aqui, mas eu nem quero cumprimentar, ele nem vou, ele não está bem para cumprimentar ninguém. Mas só de eu estar aqui olhando para ele, eu já estou satisfeita. Olha, era impressionante, a gente via isso a todo momento. As pessoas só de estarem no mesmo ambiente que ele estava, olhando para ele, já estavam satisfeitas. É um fenômeno em todos os sentidos. Em todos os sentidos, para mim, ele foi um fenômeno. Que eu vi muita coisa. Muita coisa. Não sei também se eu contei aqui. Se eu não contei, não sei se teve alguém da outra vez, quando eu tive que falar sobre ele. E também uma coisa que, olha, eu vi muita coisa, mas essa me abalou realmente. Nós estávamos na casa dele, depois do almoço, as reuniões eram sempre sexta-feira, 2 horas da tarde, e nós tínhamos acabado de almoçar e íamos saindo. Aí a porta está aqui, de saída, eu estava aquele aqui, de repente ele falou assim, peraí um instantinho. Eu parei. Aí um quarto ali, uma porta aberta do quarto, uma cômoda perto da porta, ele abriu uma gaveta da cômoda e mexeu. De vez em quando eu olhava assim, estou vendo ele lá remexendo. Aí pegou algo e botou no bolso, o paletó. Falou, agora podemos ir. Aí nós fomos. Aí aquela tinha umas senhoras na fila lá, senhoras que tinham, os filhos tinham partido, estavam muito chorosas. Até que chegou uma senhora e falou assim para ele, Chico, eu sou de muito longe, eu sou do Nordeste. Eu perdi um filho, a gente nunca perde, né? Partiu para outra dimensão, não se perde. Elas falavam isso. Eu perdi um filho, Chico, e já mandei inúmeras, estou desesperada, até hoje me conformo. Eu mandei inúmeras cartas aqui para você. Mandei foto dele, mandei carta. Nunca recebi resposta nenhuma. Essa semana, uma semana atrás, eu sonhei com ele, meu filho, dizendo assim, mamãe, vai ao Chico, que eu vou mandar uma mensagem. Por isso que eu estou aqui, Chico. Quando ela falou isso, Chico estava olhando para ela, olhando para ela, botou a mão no bolso e falou assim, é esse aqui o seu filho. Olha, eu que tinha presença. Eu caí, pai. Meu Deus do céu, como é que Chico sabia que essa mulher vinha aqui? E foi lá procurar a foto do filho dela. Essa mulher chorava e ria, gente. Precisava ouvir. Comovia todo mundo. Realmente não deu outra. Quando ele começou a psicografar, uma das psicografias era do filho dela. Essas mães, quando ele entregava as mensagens, elas colocavam no peito como se estivesse abraçando os filhos. Meu Deus, era uma coisa. Aí umas diziam assim, olha só, as que não recebiam, diziam assim, mas não importa, só de eu estou aqui, eu estou me sentindo muito bem. Já entrava numa outra psicosfera, que não era aquela de desespero, que era aquela que aceitava mais, entendeu? Então, realmente foi um fenômeno, gente. Onde quer que ele esteja, possa receber as flores
da nossa gratidão, que a nossa gratidão é muito grande. Eu agradeço a Deus todo dia de ter me proporcionado uma encarnação em que eu fui contemporânea de um espírito desse. Isso, para mim, é o maior galardão que eu poderia almejar. Ser contemporânea de um espírito desse, meu Deus, não é para qualquer um, não é para qualquer um. E o Chico realmente, guardando as devidas proporções, naturalmente, a gente, quando estava perto de Chico, parecia que estava perto de Jesus. Imagina a gente perto de Jesus. Se a gente sente isso com o Chico, imagina perto de Jesus. Uma coisa incrível. E ele, quando ele falava de Jesus, de Maria de Nazaré, meu Deus, ele chorava copiosamente. Não podia falar em Jesus, nem Maria de Nazaré. Porque ele tinha um respeito muito grande. Foi um legado que ele deixou, acho, para quem viveu ao lado dele, o respeito às outras religiões. Ele tinha um respeito muito grande à Igreja Católica. Lá em Uberaba, a padroeira da cidade é Nossa Senhora de Abadiânia. E, olha, todo dia lá da cidade, lá, que não sei que data é, ele muitas vezes estava na mesa, ele saía da mesa e ia com aquela unção, ele ia ver a passar a procissão. Tinha aquela reverência, ele fazia aquela reverência. Eu acho que nos deu, assim, os melhores exemplos. A gente não sabe o que mais admirar nele. Se há mediunidade ímpar ou a postura cristã. A gente não sabe o que ultrapassa um e outro. E realmente... muitos companheiros falam, e hoje na UNE eu estava falando isso, e eu assino embaixo, é quando dizem que ele foi o protótipo do homem do futuro, do ser humano do futuro. E foi realmente. Quando isso aqui for um mundo de regeneração, ele já era uma criatura do ser humano do mundo de regeneração. Então, companheiros, acho que eu já falei demais, desculpe, mas eu quando falo de Chico, eu me empolgo. Olha, meu Deus, o tempo passou muito rápido. O tempo, assim, junto a ele passou, para mim passou muito rápido. Foi uma pena muito grande, muito grande. Ele ter partido até hoje faz muita falta ao movimento espírita. Vou tomar essa. Até lá vou lembrar que nós temos uma pessoa aqui que foi no Chico e recebeu uma mensagem. A Laura, Dona Neuza. Ela era uma das mães do Chico. Nós temos duas companheiras lá do Jeff, né? Você conhece, Carmen, né? Terezinha. Elas também receberam. É o irmão da Regina. Viu? Foi uma só, foi mais de uma. Mais de uma carta. Inclusive constam de alguns livros do Chico, né? Aqueles livros de mensagens, né? Entes queridos, né? Duas mensagens lá. Justamente. Graças a Deus eu conheci o Chico. Não foi pela turma. Graças a Deus. Mas Deus me deu essa oportunidade bendita. Esse é o livro de lá. Quando eu ia saindo, outro dia eu estava lá, ele me deu esse livro. Aí eu olhei, porque eu tenho tanto livro sobre ele, mas aqui tem muita coisa que eu não tinha sabido. Olha que
Jesus abençoe a todos. Muito obrigada pela bênção de